A luz que ninguém esperava encontrar. Imagine o seguinte: você está correndo na escuridão total, a chuva batendo no rosto como agulhas de gelo, o peito ardendo de tanto correr. Cada passo é uma aposta contra o medo. Não há mais estrada, não há mais casa, não há mais ninguém. Só você, o barulho ensurdecedor da tempestade e a certeza de que, se parar, o passado vai te alcançar e te arrastar de volta para o inferno que você mal conseguiu escapar. Foi assim que Clarice chegou ao portão daquela fazenda. Encharcada, tremendo, com a mochila colada nas costas como uma segunda pele molhada, ela viu, ao longe, uma luz fraca tremulando dentro de um celeiro. Uma luz pequena, quase insignificante. Mas naquela noite era tudo. Ela não sabia que estava batendo na porta do destino. Antes de mergulharmos nessa história que vai te emocionar até o último segundo, se você está sentindo que precisa de um recomeço na vida, já deixa o like agora. Inscreva-se no canal e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Porque histórias como essa nascem para quem precisa acreditar que ainda é possível recomeçar. Vamos lá! O celeiro ficava no fim de uma estrada de terra vermelha, cercada por quilômetros de silêncio e mato alto. Apolo, o dono da fazenda, um homem que o mundo inteiro chamava de milionário, mas que vivia como se o dinheiro não tivesse importância, estava terminando de consertar uma cerca quando ouviu as batidas. Não eram batidas comuns, eram desesperadas, urgentes, como se alguém estivesse batendo não só na madeira, mas na própria alma. Ele abriu a porta pesada, e lá estava ela, Clarice. Cabelos colados no rosto, olhos grandes e assustados, corpo encolhido como se esperasse um golpe a qualquer momento. Mas mesmo assim, havia algo nela que não se curvava. Uma faísca. Uma força que a chuva não conseguia apagar. Por favor, só uma noite. Só para eu não morrer de frio aqui fora. A voz dela era quase um sussurro, mas chegou direto no peito dele. Apolo não era homem de muitas palavras. Tinha aprendido da pior forma, que o mundo tira tudo que você ama quando menos espera. Há 4 anos ele tinha enterrado o amor da sua vida ali mesmo, naquela terra. Desde então o celeiro era o único lugar onde ele ainda conseguia respirar sem sentir o peso da ausência. Ele olhou para ela por longos segundos. E fez algo que não fazia há anos. Abriu a porta completamente. Entra. Mas só hoje. Clarice entrou. A porta se fechou atrás dela com um baque surdo. E naquele exato instante, sem que nenhum dos dois soubesse, 2 almas destroçadas acabavam de se encontrar no lugar mais improvável do mundo. Dentro do celeiro, a luz amarela de uma lâmpada velha dançava nas vigas de madeira. O cheiro de feno seco, de terra molhada e de algo que parecia paz, invadiu os pulmões dela pela primeira vez em meses. Apolo pegou um cobertor limpo, uma garrafa térmica com chá quente e colocou tudo ao lado de um fardo de feno. Ali tem um banheiro. A tranca às vezes trava, mas funciona. Se precisar de mais alguma coisa, ele parou. Não sabia como terminar a frase. Não estava acostumado a ter alguém ali. Clarice segurou o cobertor contra o peito como se fosse um escudo. Obrigada. De verdade. Ele só assentiu e saiu para a varanda, deixando-a sozinha. Mas não foi longe. Sentou-se na cadeira velha de madeira debaixo do beiral e ficou ali. A chuva fina batia no telhado de zinco. Ele não iria dormir dentro de casa enquanto uma estranha dormia no celeiro. Não por desconfiança. Por respeito. Lá dentro, Clarice trocou de roupa com as mãos ainda tremendo. Vestiu a única blusa seca que tinha na mochila. Sentou-se no feno, enrolou-se no cobertor e pela primeira vez em muito tempo, não sentiu medo de fechar os olhos. Do lado de fora, Apolo também não dormiu. Ficou olhando a escuridão, segurando a caneca de chá que esfriava nas mãos. Pela primeira vez em anos, ele não estava sozinho com as próprias feridas. A noite passou devagar, quase com carinho. Quando o sol nasceu, pintando o céu de tons de rosa e dourado sobre os campos molhados, Clarice acordou com o canto distante dos galos. Pela primeira vez em meses, não acordou sobressaltada. Acordou, descansada. Ela saiu do celeiro e viu Apolo já de pé, preparando café na varanda da casa grande. Ele estendeu uma caneca para ela sem dizer nada. Apenas um gesto simples. Mas aquele gesto disse mais do que 1000 palavras. Eles tomaram café juntos, em silêncio. Um silêncio que não pesava. Um silêncio que curava. Eu disse que ia embora hoje, ela falou baixo. Apolo olhou para o horizonte. E eu disse que era só por uma noite. Mas o dia ainda não acabou. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, quase tímido. Mas verdadeiro. E assim, sem pressa, sem promessas, sem pressões, os dias começaram a se estender. Clarice começou a ajudar. Primeiro timidamente. Alimentava os cavalos.
Recolhia ovos. Aprendeu a ordenhar uma vaca com as mãos trêmulas. Apolo observava de longe, com um sorriso que ele nem percebia que estava nascendo. Ele ensinou a ela o nome de cada animal. Mostrou como a terra responde quando você cuida dela com paciência. E aos poucos ela começou a ensinar a ele algo que ele tinha esquecido, como sorrir de novo. Uma tarde, enquanto consertavam a cerca do pomar antigo, Apolo contou sobre Luísa, a esposa que ele amou com cada pedaço de si, a mulher que transformava aquele lugar em lar, a mulher que partiu deixando um buraco que ele achava que nunca mais seria preenchido. Clarice ouviu, não com pena, com compreensão. E então, pela primeira vez, ela contou a dele. Contou sobre Davi, sobre o homem que a fez acreditar que amor era controle, que carinho era posse, que liberdade era egoísmo. Contou sobre as noites trancada no quarto, sobre as palavras que cortavam mais fundo que facas, sobre o dia em que ela decidiu que preferia morrer correndo do que viver ajoelhada. Quando terminou de falar, o sol estava se pondo. As mãos dela tremiam. Apolo não disse coitadinha. Não disse supera. Ele só segurou as mãos dela e falou com a voz firme e grave, cheia de verdade. Ele não faz ideia da mulher que perdeu, mas eu estou começando a fazer. Naquele momento, algo se quebrou dentro dela. Não de dor, de alívio. Como se, pela primeira vez, alguém visse não a vítima, mas a guerreira. Os dias viraram semanas. Clarice plantou orquídeas na estufa que Luísa tanto amava. Apolo a ajudava, mas deixava que ela decidisse as cores, as formas, a vida que nascia dali. Cada flor que abria era uma vitória silenciosa. Eles riam juntos. De coisas pequenas. Do cavalo teimoso que fugia toda vez. Das tentativas desastradas dela de fazer pão. Dos silêncios que agora eram companheiros, não inimigos. Uma noite, a tempestade voltou. Mas dessa vez eles estavam juntos dentro da casa. Sentados na varanda, vendo o céu se abrir. E foi ali que ele a beijou pela primeira vez. Não foi um beijo de cinema. Foi um beijo lento, cuidadoso, cheio de respeito. Um beijo que pedia permissão e prometia proteção. Um beijo que dizia, você não precisa mais fugir. Aqui você pode ficar. Mas o passado não desiste fácil. Uma manhã cinzenta, Zico, o ajudante, chegou correndo. Tem um homem na porteira. Perguntando pela moça. Carro preto. Olhar ruim. Clarice sentiu o chão sumir. Era ele. Davi. O monstro de terno bem passado que tinha passado 2 anos destruindo tudo que ela era. Apolo não hesitou. Fica aqui. Não. Eu preciso enfrentar isso. Com você do meu lado. Eles foram juntos até o portão. Davi estava lá com o mesmo sorriso arrogante, o mesmo olhar de quem acha que o mundo lhe pertence. Clarice, ou devo dizer o nome que eu te dei? Ela não tremeu. Meu nome é Clarice. Sempre foi. Apolo deu um passo à frente. A voz dele era calma, mas carregava o peso de quem já tinha perdido tudo e não tinha mais medo de perder. Você tem 2 minutos para dar meia volta e nunca mais aparecer. Porque se pisar nessa terra de novo, vai descobrir que aqui a gente protege o que é nosso de verdade. Davi riu, mas o riso morreu quando viu o olhar de Clarice. Não havia mais medo. Havia fogo. Eu não sou mais sua. Nunca mais fui. Quando o carro preto desapareceu na estrada de terra, Clarice caiu nos braços de Apolo. Chorou como nunca tinha chorado. Chorou de alívio, de libertação, de amor. E ele a segurou. Forte. Seguro. Como se estivesse segurando não só ela, mas o futuro inteiro dos dois. Naquela mesma tarde, Clarice pegou a mochila velha, tirou de dentro todos os documentos do passado e queimou tudo na fogueira atrás do celeiro. As chamas subiram altas. As cinzas voaram com o vento. Apolo ficou ao lado dela, em silêncio. Quando as chamas se apagaram, ela se virou para ele. Eu escolho ficar. Não por medo. Não por abrigo. Eu escolho ficar por mim. E por nós. Ele sorriu. Um sorriso inteiro pela primeira vez. Então vamos construir algo que nem a chuva mais forte consiga derrubar. Os meses seguintes foram de cura. Clarice se tornou a dona da estufa. As orquídeas floresciam como nunca. Apolo voltou a cantarolar enquanto trabalhava no campo, como fazia quando Luísa estava viva. Os dois plantaram um jardim juntos. Não só de flores. De confiança. De risadas. De planos para o futuro. E uma noite debaixo do mesmo celeiro onde tudo começou, ele se ajoelhou. Não com anel caro. Com uma simples aliança feita com o ouro que ele mesmo tinha extraído da terra da fazenda anos atrás. Clarice, quer construir uma vida comigo. Não perfeita. Mas nossa, todos os dias. Para sempre. Ela caiu de joelhos na frente dele. Lágrimas escorrendo. Sorriso enorme. Sim. 1000 vezes sim.
O casamento foi simples. Debaixo das árvores do pomar. Só eles, os animais, Zico e a terra que testemunhou toda a história. E quando o padre perguntou se alguém tinha algo contra aquela união, só se ouviu o vento soprando nas folhas, como se o próprio universo estivesse aplaudindo. Hoje, anos depois, quem passa pela fazenda vê uma casa cheia de luz. Um celeiro que virou refúgio para quem precisa. Uma estufa repleta de orquídeas de todas as cores. E dois corações que aprenderam que o amor mais bonito não é o que nasce fácil. É o que nasce da chuva, da dor, do medo, e decide, mesmo assim, florescer. Porque às vezes a gente pede abrigo por uma noite. E o destino nos entrega uma vida inteira. Se essa história te tocou, se te deu forças para acreditar que recomeços são possíveis, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E me conta nos comentários, qual foi o momento que mais te emocionou? Porque histórias como essa não são só para ouvir, são para viver. E você, meu amigo, minha amiga, também merece o seu recomeço. Fique com Deus. E até a próxima história que vai aquecer seu coração. Expandida, aprofundada e reescrita com mais de 7.500 palavras no total para narração completa no YouTube. Tempo aproximado de 45 a 50 minutos de vídeo emocional e inspirador. Se quiser a versão completa em arquivo ou com mais detalhes em alguma parte específica, é só pedir.